Fala galera da Alternativa, turma 7º ano, vamos dar uma estudada aí. Pensava que ia se livrar do professor, mas não vamos lá estudar. Estrutura e formação das palavras. Estrutura das palavras é conhecer os elementos formadores das palavras, uma vez que são eles que agregam significação total a elas. Quem são esses elementos? São os morfemas. Como são esses morfemas? São chamados de radicais, afixos, desinência, vogal e consoante de ligação. No exemplo abaixo aí, você tem aí a palavra cachorrinhos. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar esses fragmentos que vão formar essa palavra, tá? Que basicamente tem em quase todas as outras palavras que pronunciamos e conhecemos. No caso, a palavra cachorrinhos, formada pelo radical cachorro, que vai até o R, né? No caso do inha, que é um fragmento que agregamos ao radical para nos dar o grau diminutivo, temos o a, que no caso é uma desinência que indica o gênero, tá? Lembrando aí que gênero é masculino e feminino. E temos o S, que também é uma desinência que indica o número. E aí lembrando que número é singular e plural. Beleza, galera? Deu para entender? De boa. Vamos lá. Fala, galera. Vamos lá dando continuidade ao conteúdo. Nós vamos saber agora sobre esses elementos mórficos. No caso, o radical, elemento básico da palavra, tá? Ou seja, é aquele elemento que vai estar se repetindo em vários derivados das palavras. Como você tem, por exemplo, aí a palavra certo, certeza e incerteza, tá? Então, todos eles mantêm a raiz, né? Que é esse cert, que está representado em todas as três palavras aí no caso. Ele é o radical, que é o elemento básico da palavra e que seguem nos seus derivados também aparecendo. No caso dos outros elementos mórficos, temos aí os afixos, representados pelo prefixo e pelo sufixo. E você tem também desinência e vogal temática. São elementos secundários que se agregam a um radical para formar novas palavras. No caso dos afixos, são representados pelo prefixo e sufixo. Na palavra que você tem aí como exemplo, informalmente, ela possui os dois afixos. Tanto o prefixo, que é o colocado antes do radical, como o in, e o mente, que é o sufixo que é colocado depois do radical. Então, informalmente é formado por esses dois elementos aí. O informal, eu apenas utilizei o prefixo antes do radical. E formalmente, eu apenas utilizei o sufixo depois do radical. Tá? Então, prefixo se coloca antes do radical e sufixo após o radical. No caso das desinências, tem as desinências nominais e as desinências verbais. As desinências nominais indicam o gênero e o número dos nomes, como por exemplo do substantivo. Aluno, aluna, alunos, alunas, indicando aí gênero e número. Tá? No caso dos verbais, indicam as flexões dos verbos, ou seja, o número, a pessoa, o modo e o tempo em que está apresentado esse verbo. Compro, no caso, primeira pessoa, eu compro, primeira pessoa do singular. Compramos, nós compramos, ou seja, a primeira pessoa do plural. Comprava, e no caso aí a terceira pessoa do singular, ele comprava. Então você verifica como ele te mostra essas flexões em que essas palavras se encontram. Valeu, galera? Dando continuidade a esses elementos mórficos, nós veremos agora a vogal temática. A vogal temática nada mais é que as vogais que são agregadas ao radical para indicar as conjugações dos verbos, ou seja, primeira, segunda e terceira conjugação dos verbos. No caso aí o verbo buscar, terminação AR, né? Então ele vai te indicar a primeira conjugação. E o romper, que é o E, no caso essa vogal temática, junto à desinência, no caso o R ali, vai te indicar a segunda conjugação do verbo. Então as vogais temáticas ela tem mais essa função, de indicar as conjugações dos verbos. No caso da vogal e consoante de ligação, elas já são elementos que são anexados às palavras para facilitar a pronúncia, tá? Como no exemplo, como assim? No exemplo que nós temos aí, parisiense. Então, parisiense no caso aí, ela é formada do radical Paris mais o sufixo ense. Se não houvesse essa vogal de ligação, ficaria a palavra assim, parisense. Então, a fim de melhorar a pronúncia, utilizou-se aí a vogal de ligação. É para isso que ela serve. Tá, galera? Vamos dando continuidade aí, beleza?
Bem, galera, agora a gente vai passar por um assunto um pouquinho mais complexo, que no caso se trata do processo de formação dessas palavras. Nós temos dois processos básicos aí no caso, por derivação e por composição. A primeira delas é por derivação. É o processo pelo qual se obtém uma palavra nova. Só que essa formação se dá da seguinte maneira: derivação prefixal. Resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei anteriormente sobre os afixos, prefixos e sufixos, são elementos colocados antes e depois do radical? É aqui que eles vão trabalhar. Então, no caso aí, eu tenho a palavra ler. Eu coloquei, antes dessa palavra ler, eu coloquei o prefixo re, que formou uma nova palavra que é reler, ou seja, ler novamente. Tá? E outra palavra, por exemplo, é o capaz, no qual eu utilizei o prefixo in, tá? Antes da palavra capaz, formando uma nova palavra, que é a palavra incapaz, que é o oposto de capaz. Então, verifica essa questão do uso do prefixo antes do radical, que é uma derivação prefixal, ou seja, essa palavra ela é formada por derivação prefixal. Já a derivação sufixal, como já bem está dizendo, sufixo, ou seja, eu vou acrescentar esse elemento depois do radical, tá? É o resultado da junção desse radical mais o sufixo, no caso ali, que também vai criar uma nova palavra, como no caso da palavra felizmente. Então, eu tenho o radical feliz mais o sufixo mente. Então, nesse caso aí, eu vou formar a palavra felizmente. Tá? Beleza? Nós também temos aí, nessa derivação sufixal, as nominais, verbais e adverbiais. No caso das nominais, quando vai formar substantivo, por exemplo, papel, eu vou acrescentar o sufixo aria e vou formar a palavra papelaria. Derivação sufixal. Por quê? Porque eu acrescentei um sufixo ao radical e formei uma nova palavra. Formadura dos verbos, no caso aí, caso verbal. Atual, eu acrescento o sufixo isa e vou formar uma nova palavra, um verbo, no caso aí. Atual, atualizar. No caso aí, formando um verbo, no infinitivo. E adverbial, vai formar advérbios de modo, tá? Então, eu tenho feliz, que vai ser formado felizmente, ou seja, feliz mais o sufixo mente. Esse é o processo de formação de palavras, por derivação prefixal e derivação sufixal. Deu para entender, galera? Beleza? A gente vai já dar uma observada. Bem, galera, agora a gente vai dar uma observada na derivação prefixal e sufixal. Como se dá isso, no caso? É quando eu tenho num radical agregado ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo, tá? Ou seja, como exemplo aí, a palavra leal. No caso, eu acrescentei o prefixo des e o sufixo dade, tá? A esse radical, que vai formar um derivado que é deslealdade, tá? Então, esse deslealdade você pode verificar que tem tanto a presença do prefixo quanto a presença do sufixo. Tá? O outro que é semelhante a ele é a derivação parasintética ou parassíntese. Como assim semelhante? Porque ele também é formado de uma palavra derivada que necessita tanto de prefixo quanto de sufixo. Mas há uma diferença. Vamos verificar aqui no caso. Eu tenho como exemplo a palavra mudo. Para eu formar uma nova palavra derivado dela, eu utilizei o prefixo e o sufixo ecer, né? Então, nesse caso, formou a palavra emudecer. Tá, mas qual é a diferença dele para a derivação prefixal e sufixal, já que ambos precisam de prefixo e sufixo? No caso é o seguinte, basta que você remova um dos afixos e verificar se fica ou não fica uma palavra existente. Se ficar uma palavra existente, então é derivação prefixal e sufixal. Se não ficar nenhuma palavra existente, ou seja, não existe, tá? Então ela é derivação parasintética. Como assim? Vou te dar um exemplo aqui para a própria palavra emudecer. Se eu tirar o sufixo ec, eu vou ter a palavra emude, que não existe. Logo, essa derivação só pode ser parasintética. Diferente se eu pegar a palavra deslealdade. Se eu tirar o sufixo dade, eu vou ter a palavra desleal. E desleal existe. Então, ela é uma derivação prefixal e sufixal. Então, justamente isso. É para você verificar se a palavra existe ou não existe, removendo um dos afixos.
É só o que diferencia a derivação parasintética de derivação prefixal e sufixal. Muito cuidado com esses elementos aí que eles atrapalham bastante. No caso da derivação regressiva, ocorre quando uma palavra é formada não por acréscimo, mas por redução. Como assim? Ou seja, eu não vou acrescentar nada, eu apenas vou remover um elemento dali e formar uma nova palavra, principalmente mudando a classe. Geralmente essa relação está entre verbos e substantivos. No caso aí, por exemplo, o verbo comprar, eu removo o R dali e vou formar uma nova palavra de uma outra classe agora. Ou seja, comprar vai formar o substantivo compra, removendo o R. O mesmo de amassar. No caso aí, se eu tirar o R desse verbo, eu vou formar a palavra amassa. Tá? Então você pode verificar aí que ambas são derivados de verbo que vão formar substantivos. Tá? E a derivação imprópria ocorre com determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de classe gramaticalmente. O que ele quer dizer assim? Essa palavra não vai sofrer nenhuma alteração, não vai ser retirado nenhum elemento dessa palavra, mas vai ser acrescentado a ela ali, no caso, na estrutura da frase, vai ser acrescentado o artigo antes dessa palavra, que vai mudar a classe dessa palavra. Mais ou menos assim. Os bons serão contemplados. Bons é a palavra da classe adjetivo. Tá? É um adjetivo. Ao acrescentar o artigo os antes dele, eu tornei esse adjetivo um substantivo. Tá? O mesmo vai ocorrer com a palavra o andar de Roberta era fascinante. Andar é verbo no infinitivo. Tá? Mas ao colocar o artigo antes dele, eu tornei ele um substantivo. Isso é o que chamamos de derivação imprópria. É quando a palavra modifica a classe dela sem precisar sofrer alterações na sua estrutura. Ok? Deu para entender? Agora já vamos ver outra classificação. Bem, agora nós vamos ver a formação por composição. Tá? No caso aí da formação por composição, é a junção de palavras ou radicais para formar novas palavras. Né? Palavras são compostas, no caso. A primeira delas é a composição por justaposição, quando eu vou agregar uma palavra a outra, ou um radical a outro, sem que nenhum deles perca nenhum elemento. Tá? Ou seja, por exemplo, aí, a palavra passatempo e quinta-feira. Passatempo, formado da palavra passa, mais a palavra tempo. Ao uni-los, nenhum deles perdeu elemento nenhum. O mesmo ocorre com quinta-feira. Quinta e feira. Quinta, no caso ali, permaneceu com as suas mesmas quantidades de letras, assim como feira também, ou seja, não houve perda nenhuma. Eu formei uma nova palavra, substantivo composto, no caso aí, sem que eles perdessem algum elemento. Já a composição por aglutinação é o oposto. Eu vou unir esses elementos, só que um deles vai ter que perder algum elemento. Né? Uma das partes tem que perder. Daí a ideia de aglutinação, ou seja, a perda no caso aí. Como no exemplo, embora e planalto. Embora é formado das palavras em, boa e hora. Você pode verificar que o boa perdeu o A e o hora perdeu o H para poder formar a palavra embora. E na palavra planalto, você tem a palavra plano e a palavra alto. Você percebe aí que a palavra plano, né, e em relação à palavra alto, acaba perdendo a vogal O ali no caso para poder formar essa nova palavra, ok? Agora veremos as últimas formações de palavra no caso ali. Temos aí a redução ou abreviação. Algumas palavras apresentam ao lado de sua forma plena uma forma reduzida, ou seja, às vezes pode ser uma sigla. O principal exemplo para vocês aí é a palavra cinema no caso aí. O que é comum hoje em dia na fala, a gente já nem mais utilizar a palavra cinema, e sim cine. Como, por exemplo, vamos pegar um cine hoje. Né? Você já subentende que ali está se tratando da palavra cinema. Isso é o que chamamos de redução ou abreviação. Ou em algumas expressões em que a gente utiliza também as siglas para representar determinadas palavras. Ok? No caso do hibridismo, no caso aí, ele tem a ver com a junção também de palavras, só que de radicais diferentes, ou seja, pertencentes a outras línguas, principalmente, no caso. O exemplo temos aí a palavra automóvel, que ela é formada do radical grego auto, mais o radical latim móvel. Então você verifica,
radicais distintos, formando uma palavra da nossa língua portuguesa, aí no caso, automóvel. Tá? Onomatopeia, no caso, são as principais expressões que utilizamos para representar os sons, as emoções. É muito comum a gente encontrar essas onomatopeias dentro das histórias em quadrinhos. Tá? São aqueles típicos sons, miau, au, au, zum, piá, o bum, tá? O ban. Então são as expressões típicas da onomatopeia no caso aí. O neologismo já se aplica a palavras que a gente cria a partir de outras que tem dentro da nossa língua portuguesa ou mesmo de outras línguas, no caso ali. Tá? Você cria, tá? Necessariamente ela não está lá no dicionário, mas você acaba criando e ela acaba virando popular na fala das pessoas. Temos, por exemplo, aí a palavra carreata, o roqueiro, e uma observação para essa palavra deletar. Na verdade, este verbo praticamente não temos na nossa língua portuguesa, mas devido ao constante uso, ele passou a ser representativo, tá? Esse deletar. E o sobremesariano, que está aí no caso, é a fusão da palavra sobremesa e vegetariano. Isso aí que a gente encontra numa historinha do Calvin, tá? Em que ele usa lá, ele explica para a mãe dele que ele não é vegetariano, ele é sobremesariano, tá? Ou seja, ele gosta de sobremesa. No caso do estrangeirismo, já é mais comum que a gente tem atualmente, né? Que é a introdução de línguas estrangeiras dentro da nossa língua portuguesa, né? No caso do e-mail, hot dog, notebook, são expressões comuns e populares que utilizamos atualmente. Tá? Valeu, galera, pela atenção. Estude bastante, faça as atividades e a gente vai se encontrar logo, logo.